Bom dia, irmãos, paz seja com todos, amém? Vamos a mais uma aula aqui da EBD, a Sala dos Homens, do dia 4 de abril de 2021. Como de costume, vamos iniciar essa aula fazendo uma oração, pedindo para que Deus fale ao nosso coração, use a minha vida e possa tratar conosco com tudo que for exposto aqui, amém? E vamos aproveitar também e orar pelas ofertas, pedir a bênção de Deus na área financeira, na provisão do dia a dia, no nosso lar, as nossas famílias, amém? Vamos então orar. Feche os seus olhos, abaixe a tua cabeça. Ore a Deus, peça a bênção dele para esta aula, para abrir os nossos ouvidos espirituais e levanta também a sua mão com sem oferta, amém? Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus. Mais uma vez, ó Deus, ó Papai, nós temos a chance, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra. Mais uma vez, ó Deus, ó Papai, temos o privilégio, a oportunidade, ó Deus, ó Papai, de ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale, ó Deus, aos nossos corações. Usa a minha vida, Deus, para que tudo aquilo que for exposto, ó Deus, ó Papai, o Senhor use, ó Deus, para abençoar e edificar o teu povo, Pai. Eu oro, ó Deus, agradecido e peço, Deus, tem misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Eu aproveito também, ó Deus, e oro pelas ofertas, ó Deus, ó Papai. Eu, ó Deus, tenho depositado diretamente na conta, mas que o Senhor possa abençoar cada vida, Deus, com o Senhor oferta, com a mão levantada, Deus, em humildade, ó Deus, que o Senhor possa visitar os nossos lares, as nossas famílias, Senhor, as nossas dispensas, o nosso trabalho, aquele que está desempregado, Deus, abre oportunidades, Deus, em nome de Jesus, Pai, fica conosco, abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pega a palavra de Deus, vamos abrir lá em Abacuque. Eu, como sempre, aqui na parte do vídeo, eu tenho a minha colinha aqui no PowerPoint, mas abra a palavra de Deus, lá em Abacuque 2, de 1 a 4. O título dessa aula eu coloquei Vivendo a Fé na Palavra de Deus. Vamos ler? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje. Vamos começar analisando, eu fui estudar, analisar os trecho a trecho, pedaço a pedaço, para a gente aprender um pouco, amém? Vamos lá, sobre a minha guarda estarei. Isso quer dizer, estarei de prontidão, preparado, atento. No momento em que precisamos esperar uma resposta de Deus, essa é a maneira que devemos permanecer. Então, assim, como que eu permaneço se eu estou passando por um problema, uma dificuldade, estou esperando o agir de Deus, uma resposta de Deus? Desta maneira, eu tenho que estar atento, porque ao tempo certo, Deus ele vai falar. E se eu tiver desapercebido, se eu tiver desatento, eu vou deixar passar. E sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei. A fortaleza é a presença de Deus, Então, e na presença de Deus permanecerei. Eu vou me manter em Deus, diante de Deus, se apresentando a Ele, vigiando e orando. É desta maneira também que eu tenho que me posicionar, para ver o que falará a mim. Ou seja, eu preciso estar atento à voz de Deus, prestando atenção,
pois a qualquer momento ele vai enviar uma palavra, ele vai falar comigo. E o que eu responderei quando eu for arguido? Como me comportarei, né, diante do Senhor quando eu for repreendido, né? Será que eu vou me sentir justiçado? Será que eu vou, né, reclamar? Será que eu vou, ou eu vou reconhecer a minha falha, que eu sou pecador, que eu sou falho, né, e me manter em humildade na presença dele, que ele é grandioso, né? Então, qual é o papel, qual é a posição, como que eu vou me comportar? Será que eu vou requerer? Não, porque o Senhor está sendo injusto comigo. Ou eu vou, não, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas, eu vou permanecer em humildade, porque certamente o Senhor está deixando que tal situação aconteça na minha vida, é porque eu preciso passar por essa situação. Ou seja, tem vários, né? Eu estou ilustrando essas duas, né, posições, esses dois jeitos de responder na situação. Então o Senhor me respondeu e disse. Então essa parte eu destaquei aqui dizendo, né, que Deus sempre fala, Deus sempre envia uma palavra. Nós temos que esperar, estarmos atentos e confiantes que Ele vai falar. E Deus ainda completa, né? Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas. O fato de Deus pedir para escrever, né? Deus então ele colocou uma importância nesse trecho, nessa visão, quando ele pediu a Abacuque para escrever. Deus chamou a atenção e pediu para anotar, pois era algo muito importante, era algo a ser levado em consideração, né? Deus poderia falar e só falar com Abacuque, mas ele mandou também escrever, para que possa ler quem passa correndo. Mesmo para o desatento, coloquei aqui, né? Deus queria que a visão fosse levada em consideração de maneira séria. Quem passa correndo é porque não está prestando atenção em todos os detalhes. O fato de Deus pedir para escrever a visão é justamente para isso. Mesmo que alguém passe correndo, vai parar para ler o que está escrito. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Ou seja, a visão não era para aquele tempo de Abacuque. Havia um tempo determinado para a revelação do que Deus queria dizer. E a visão falava então do futuro, não daquele presente onde Abacuque estava vivendo. Deus estava querendo que escrevesse porque no futuro, outros tempos, a visão seria útil. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Deus ainda avisa, né, que se a gente achar que está demorando, nós deveríamos continuar esperando. Né? Nós, que eu digo, né, na verdade, o povo dele naquela época, com Abacuque. Né? Deus avisa que se vocês acharem que está demorando, espera mais um pouco. E que não haveria dúvida quanto a este tempo chegar. Não, né, não vai falhar, ou seja, vai acontecer. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele. Aqui Deus fala sobre os ímpios. A sua alma é inchada, inflada, orgulhosa em si mesma. A alma do ímpio não é reta em Deus. Não busca retidão em Deus. A alma do ímpio é vaidosa, cheia de si. Deus falando do ímpio. Mas o justo, pela sua fé, viverá. Então o justo viverá conforme a sua fé na palavra de Deus. O que é justificado por Deus viverá pela sua fé. Essas foram algumas explicações que eu coloquei trecho a trecho, né? Aproveita aí que estamos fazendo via vídeo. Se precisar, volta um pouquinho, pausa, lê direito. Foi a explicação passo a passo para a gente poder entender melhor, amém? Então, vamos lá, né? O pastor Hildo, na pregação, ele enfatizou que os justos são os que se relacionam com Deus por meio da fé que possuem. Eu coloquei um versículo aqui, né? Romanos 5, de 1 a 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a gente só tem paz com Deus quando somos justificados pela fé
por causa de Jesus, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então também temos o benefício da graça, por conta, né, dessa justificação. Então a justificação vem por meio da fé em Cristo Jesus, e é isso que traz a paz nos nossos corações, e também apazigua a ira de Deus contra nós. Né? A Bíblia fala que todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Mas quando aceitamos Jesus, quando temos Jesus em nossa vida, então a ira de Deus, né, é apaziguada. Complementando, né? Estamos separados, né? E a Bíblia ainda fala que o salário do pecado é a morte. Então todos somos pecadores e o nosso destino é morrer. E quando, né, somos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus, a ira de Deus, essa morte que recai sobre nós, então essa ira é apaziguada por conta disso. Então é pela fé também que temos acesso à graça de Deus e ao plano da salvação. Então tudo vem por meio da fé em Jesus Cristo. Lá em Romanos 10:17, a gente também tem outro versículo que explica isso, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, por aqui a gente vai aprendendo como eu alcanço a fé. A fé ela vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Por isso eu coloquei o título da aula, né? Vivendo a fé na palavra de Deus. Porque a fé não vem de outra forma. A fé genuína, verdadeira, ela vem através da palavra de Deus. Amém? E eu coloquei aqui alguns pensamentos, espero que não fique confuso, mas vamos lá. O justo, né, é um dos versículos aí. Justo, então, são os que se relacionam com Deus por meio da sua fé. Então, ser justo é ser justificado por Deus. Então a fé é despertada, criada, fortalecida quando ouvimos a palavra de Deus. Podemos então concluir que não há possibilidade de se relacionar com Deus sem fé e também não há possibilidade de ter fé sem se relacionar com Deus. As duas coisas estão intimamente ligadas. Né? Eu coloquei essa explicação aqui para a gente entender. Então, para eu me relacionar com Deus, é necessário que eu creia nele. E a mesma coisa, se eu não me relacionar com ele, eu não posso dizer que eu sou um homem de fé. Então é importante que as duas coisas caminhem juntos. Então o pastor Hildo ainda enfatizou que a fé é a obediência e observância da palavra de Deus. Então por aqui a gente percebe que não é só conhecer. Eu conheço a Bíblia inteira. Mas é necessário que eu praticar a palavra de Deus. Portanto, é importante nos relacionarmos com Deus, ouvirmos, prestarmos atenção na palavra de Deus e também caminhar por ela, viver pela palavra de Deus. Amém? Não adianta conhecer os versículos, né, e na hora da tribulação, da perseguição, do problema, da provação, que seja da tentação, a gente agir segundo a nós mesmos. Segundo um conselho de um ímpio, de um amigo que não conhece nada de Deus. Então isso só demonstra fé em si mesmo, em nós mesmos. Né? Quando, na verdade, quando eu tenho uma dificuldade, eu tenho que procurar na Bíblia como Jesus agiria, como Deus pede que eu haja. É necessário, além de conhecer a palavra de Deus, praticá-la. No momento em que a prova chega, executarmos conforme a palavra de Deus. Então, qual é a atitude que Deus espera de mim quando eu estiver diante da dificuldade? Que eu responda através da palavra de Deus. Então, as nossas atitudes, as nossas respostas devem estar em acordo com a palavra de Deus. Amém? E coloquei aqui uma frase para meditarmos, né? Como é difícil responder o tempo todo dessa maneira, né? Como é difícil nas determinadas circunstâncias a gente sempre estar respondendo como Deus gostaria, né?
E isso muitas vezes ocorre porque a gente é bombardeado com diferentes conselhos, diferentes fés, diferentes crenças. Convivemos às vezes com um colega no trabalho e ele te dá um conselho que parece extremamente sensato. Então a gente ouve, processa aquilo, né? Às vezes é um conselho da família, de um amigo, de a própria, né, dos irmãos, né, na fé. Então a gente é bombardeado com conselhos, direcionamentos e muitas vezes nada disso, nada disso é correto se comparado à palavra de Deus, né? As pessoas elas trazem suas influências, sua cultura, sua vivência, sua criação e quando ouvimos temos que ser seletivos. Temos que ser seletivos, porque é nessa hora que muitas vezes a gente acaba ouvindo um conselho e guardando. E quando vem a prova, o que a gente faz? Responde conforme aquele conselho que a gente recebeu, e quando a gente vai ver, a palavra de Deus diz exatamente o contrário. E aí a gente acaba quebrando a cara. Então é importante sermos seletivos. E como a gente também vai garantir que as coisas que a gente guarde realmente no nosso coração sejam os conselhos de Deus, né? Desta maneira, né? A fé verdadeira em Deus e na sua palavra depende de um relacionamento com Ele. Então, da mesma maneira que eu convivo e me relaciono com colega, amigo, família, irmãos, se eu quiser manter vivo as coisas de Deus na minha vida, eu tenho que procurar me relacionar com Ele. Amém? Então vamos lá, né? Outro ponto aqui que eu quis destacar nessa palavra, né, na história de Abacuque, é a suposta demora de Deus, né, em responder e permitir que o ímpio prospere. Lá em Abacuque, né, 1:13, Deus é questionado, né? Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então Deus ele foi questionado, que o ímpio estava prosperando, que o ímpio estava dando certo, sendo vencedor em cima de outros mais justos do que eles. E então tava, né, Deus ele foi confrontado ali que Deus não estava sendo tão justo, em termos de justiça mesmo. Poxa, não tá legal do jeito que o senhor está fazendo. E também pela demora. Aqui percebemos algumas lições, né, que Deus ele constantemente ele precisa nos lembrar, que muitas vezes a gente fica folgado. Não somos juízes, né, para julgar as causas um dos outros, né? Quem sou eu para olhar para o outro e falar, não, mas por que o senhor está dando vitória para fulano, ciclano e eu não? Ou seja, eu já estou me comparando, eu sou melhor do que eles, né? E também estou julgando a causa deles, né? A minha conduta é melhor do que a deles, eu sou mais justo, melhor, mais bonito, mais, né? Enfim, ou seja, eu estou julgando o outro e ainda me comparando e me achando melhor. Todos nós somos pecadores, carentes da graça e misericórdia de Deus. E quando nos achamos melhores, mais justos do que os outros, afrontamos a Deus. Porque se eu sou justo, não é por minha causa, é porque eu fui justificado, eu ganhei essa, esse título, digamos assim, só para entender. Então é importante eu saber disso, isso não depende de mim. Foi Jesus quem me justificou. Lá em Mateus 7, de 1 a 5, né, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então Deus aqui está ensinando que a gente não pode olhar para o outro com esse olhar de julgamento.
Outro ponto aqui, né? Nos falta humildade para sermos gratos a Deus pelo que temos. Se Deus nos deu, glórias a Deus. Se Deus também não deu, glórias a Ele da mesma maneira, né? Deus sempre tem algo a nos ensinar, se na abundância ou na falta. Isso, né? Tá lá, coloquei 2 versículos aqui, né? Filipenses 4, de 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Não, Paulo declarando isso, que ele já tinha aprendido a viver das duas maneiras. Lá em 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então nós temos que ser gratos. Não é porque Deus não me deu aquilo que eu quero, que eu pedi, eu tenho que prestar atenção que certamente Deus está querendo me ensinar algo. E eu tenho que ser grato por isso. Um outro ponto que eu coloquei aqui, Deus já nos advertiu que teríamos aflições e deveríamos estar prontos para elas. Então a provação, ela não vem para provar o ímpio, ela vem para provar o crente. Né? Então muitas vezes Deus não dá porque Ele está provando o crente. Né? Então a aflição, ela chega com o objetivo justamente de colocar-nos à prova, para ver se, né, seremos aprovados ou reprovados. Então, para que a gente aprenda, então, por experiência própria, uma experiência real, sobrenatural, talvez com Deus, para ver se a gente, né, e a gente se aperceber se estamos preparados ou não. Então, se aprovados, demonstramos que a nossa fé, ela está atuante. Se reprovados, demonstramos que ainda há necessidade do trabalhar de Deus em nossas vidas. Então, é importante a gente saber, Deus já nos avisou. Isso está lá em João 16, 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, se eu não estou em paz em meio à tribulação, à aflição, é porque talvez eu não esteja tão perto assim de Jesus. Eu preciso me aproximar mais dele para que então eu alcance essa paz e aprenda aquilo que Deus espera. Eu coloquei aqui, né, para concluir. Então, questionar a Deus em momento de tribulação pode demonstrar que não estamos atentos ao que Ele quer nos mostrar, nos ensinar. É importante a gente estar sempre prestando atenção. Amém? E aqui, né, vendo aqui colocando um comparativo entre o tempo de Abacuque e o tempo de hoje, né? Hoje não é diferente, né? A gente tem vivido tempos muito difíceis, né? A gente vê sim o ímpio, o injusto, o corrupto prosperando o tempo todo. Estamos num país extremamente corrupto, extremamente, né, injusto, né? Há uma desigualdade gigantesca, né, no Brasil, enfim, no mundo todo, mas, né, aqui no Brasil a gente percebe realmente uma disparidade muito forte, muito grande. E isso às vezes chega a nos incomodar com tanta impunidade diante dos nossos olhos. E eram os tempos que Abacuque estava vivendo. Ele via o ímpio prosperando e questionava a Deus, por quê? Por quê? Né? E o que será que hoje nós, né, o que hoje nós devemos fazer diante dessas situações que estamos vivendo? A mensagem de Abacuque está clara, né? Vemos coisas muito parecidas hoje, parecidas com a época de Abacuque. E Deus já deu uma instrução lá atrás para Abacuque e o povo de Deus, e a instrução é a mesma para hoje. Deus já deixou claro como o povo de Deus deveria e deve se comportar. Amém? Abacuque deveria permanecer na presença de Deus. Abacuque deveria permanecer na posição de homem de Deus. Abacuque deveria permanecer na observância e na prática da palavra de Deus. Coloquei 3 coisas que Abacuque deveria, né, fazer, permanecer fazendo, e traçando um paralelo,
Isso é um conselho para os homens de Deus. O mundo prega que devemos buscar as coisas, né, terrenas, para a gente perder tempo, gastar o nosso tempo, ou investir o nosso tempo nas coisas terrenas. O pastor usou alguns versículos, eu trouxe aqui para reforçar a mensagem, mas isso é o que o mundo está sempre nos empurrando a buscar, né? Lucas 14, de 15 a 24. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, a dar desculpas. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ervê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E o outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres, e aleijados, e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Esse versículo ele fala que Deus tem chamado, né? Só que muitas vezes nós não queremos dar tempo para com Deus, porque eu estou ocupado, vou trabalhar, vou passear, vou ficar com a minha família, ou vou para o shopping, ou vou isso, ou vou aquilo, né? E isso tudo no tempo em que Deus quer que nos apresentemos a Ele. Então, esse é o ponto de atenção aqui. Mais 2 versículos aqui. Lucas 12, 19 a 21. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 9, 59 a 62. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então aqui mais 2 versículos para nos alertar que o exagero em buscar as coisas desse mundo, deixando Deus de lado o tempo todo. E por último aqui, quando Deus está pedindo algo e a gente quer gastar o nosso tempo com outra coisa. E Deus também não tem prazer no retrocesso. Uma vez que eu estou na obra, Deus ele quer que a gente trabalhe. Amém? Então eu coloquei o título no slide aqui, lutar contra a maré do mundo. Ou seja, o mundo ele nos empurra a ter um comportamento padrão do mundo. E nós temos que lutar contra esse comportamento, essa maré. Amém? Agora, então, mais do que nunca, no momento em que a gente tem visto tantos sinais, é hora de buscarmos a presença de Deus. Deus está nos lembrando, nos alertando que precisamos estar o quê? Atentos. Então, lá em Mateus 24, 12 a 13, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É um versículo para meditarmos, né? Deus já está falando, né? O amor vai se esfriar de muitos. Mas nós temos o quê? Que perseverar até o fim. Amém?
Lucas 18:8, apenas a parte B, né? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? Então, um versículo para a gente também meditar. Será que eu estou no meio desses em que o amor está frio? Será que eu perdi já a minha fé? Então, essa é a fé que nós devemos buscar. Então, para que Deus, encontre os justos vivendo pela fé, é necessário que o povo de Deus permaneça buscando a sua face. Eu já estou finalizando a aula aqui, eu encerro com esse versículo aqui para que a gente medite. Se eu estou perdendo terreno, se eu estou me perdendo em Deus, é hora de eu me encontrar. Segunda Crônica 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então, os justificados só encontrarão a fé na fonte, em Deus. Amém? Bom, chegamos no final dessa aula. Eu quero orar no encerramento, pedir para que Deus trabalhe ainda tudo que foi dito aqui, trabalhe no nosso coração para que a gente possa meditar mais e buscar a face dele. Amém? Pai, eu te louvo e te agradeço, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pela tua bondade, pelo teu alerta, Senhor. Senhor, começa comigo, ó Deus, um trabalhar, ó Deus, para que eu possa me voltar mais a Ti, me voltar, ó Deus, aquilo que, ó Deus, um dia parei, um dia diminuir, reduzir, ó Pai, a intensidade. Eu preciso, ó Deus, voltar, ó Deus, ó Papai, ao que era. Que o Senhor possa falar, ó Deus, ao coração de cada um, ó Deus, para que possamos nos voltar, ó Deus, à Tua face, nos voltar, ó Deus, aos Teus caminhos, para que possamos, ó Deus, ó Papai, perceber, ó Deus, ó Papai, o que está acontecendo, Deus. A mensagem de Abacuque, ó Deus, é claramente, ó Deus, para o nosso tempo, ó Deus, ó Papai. E o Senhor tem trazido este alerta, Pai. Eu peço a Ti, Deus, Senhor, que o Senhor possa despertar a nós, a Tua igreja, ó Deus, cada um que ver esta aula, que o Senhor possa abençoar, edificar, ó Deus, ó Papai, as nossas vidas, Deus. Nos ajude, ó Deus, ó Papai, a intensificar a nossa busca por Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te louvo, ó Deus, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.